Olá pessoal, tudo bem? Vamos a um exercício de iniciação aqui, nosso processo de construção de algoritmos, ou pelo menos de discussão das estratégias de resolução de um algoritmo, e esses primeiros são todos de fluxo sequencial, uma linha depois da outra, né? Para resolver esse probleminha aqui que faz parte até da cultura de TI, da cultura geek, sobre a questão da formatação de um HD que perde, que some, que desaparece alguns bytes. Então vamos lá, antes de a gente começar a ler o enunciado e descrever, vamos relembrar então que quando você constrói um algoritmo, ou pelo menos você pensa nas ações que você vai escrever dentro de um algoritmo, é interessante sempre ter em mente essa questão, né, da entrada de dados, processamento de dados e saída de dados, sabendo que o processamento ocorre com o apoio da memória. Essa metáfora, essa estratégia de pensar um algoritmo como uma sequência de variáveis que vão ser fornecidas, um processo de cálculo no qual você tem uma série de operações lógico-matemáticas e esses dados armazenados, consultados, colocados em memória principal e depois mandados para algum lugar. Então a gente pode pensar até isso aqui como sendo efetivamente uma metáfora do seu computador, né? Você poderia pensar esse dispositivo de entrada aqui como sendo o seu teclado, esse dispositivo de saída aqui como sendo o seu monitor, por exemplo, esse processador como sendo o processador da sua máquina lá, um i5, um i3, um i7, essa memória aqui como sendo a sua memória RAM, ou eventualmente até mesmo o seu disco rígido, contendo aí dentro do seu disco rígido as informações que ficam persistidas em disco, né? Durante a execução, na verdade, eles ficam em memória e depois ele acaba sendo persistido em um determinado momento. Essa metáfora aqui também serve para identificar um sistema maior, uma visão mais holística de sistema de software. Você pode imaginar aqui como sendo essa entrada o site que você vai preencher uma reserva de avião. Então, por exemplo, você vai dizer a origem, o destino, quais são as cidades, os aeroportos, qual é o dia que você gostaria de ir, e ele vai processar com base lá em um conjunto de informações num banco de dados as opções de trechos disponíveis. Vai ter uma primeira saída lá para você escolher qual é a viagem de ida, no segundo passo a viagem de volta, num terceiro passo se tem mala despachada ou se tem alguma outra coisa que você vai levar e tal. Então você vai seguir um algoritmo, né, que tem várias etapas lá, né? Primeiro você vai definir o trecho de ida, depois o trecho de volta, depois coisas extras, depois você vai passar pelo cartão de crédito do carrinho, você vai fazer o pagamento, aí você vai receber o teu bilhete eletrônico, depois na hora de viajar você vai fazer o check-in, né, pela internet, pela web, pelo aplicativo, depois você vai chegar no aeroporto, vai fazer. Então toda essa sequência aqui é na verdade um algoritmo de como comprar e viajar de avião, né, sabendo que o próprio sistema que você usou para fazer tudo isso, ele é um conjunto de pequenos algoritmos que funcionam de uma forma completa, grande, né? E para chegar lá um dia, você precisa começar a fazer esses algoritmos pequenininhos para entender a construção, o raciocínio algorítmico, lógica de programação, que permite com que essa base seja desenvolvida em N linguagens no futuro, ok? Esse exercício que vai treinar justamente o fluxo, né, sequencial é bem simples. Ele tem basicamente um dado de entrada e um dado de saída. Vamos dar uma olhada no enunciado. Os fabricantes de disco rígido, de HD, utilizam-se de potências de 10, que são definidas lá no Sistema Internacional, no SI, para expressar as capacidades de um disco rígido. Então, quando você compra um disco rígido, lá um SSD, por exemplo, e está escrito que ele tem 500 GB, eles estão se referindo a gigabytes. O que é esse gigabytes? É o 10 elevado à nona, porque é o nosso Sistema Internacional. 10 elevado à nona. Aqui a gente tem 1 bilhão, então são 500 vezes 1 bilhão de bytes. Ocorre que esses 500 bilhões de bytes, quando você formatar num computador, ele não vai trabalhar com base 10, né? O computador vai trabalhar com números binários de base 2. O equivalente a esse 1 bilhão da base giga, de 10 na nona, é o 2 elevado a 30. Ocorre que 2 elevado a 30 dá um pouco mais do que 1 bilhão. E essa diferença a mais faz com que quando você formate, você tenha uma capacidade real que vai ser menor do que a capacidade original vendida. O ideal é que esses fabricantes até colocassem essa observação, né? Eu já vi mais de uma pessoa, de um estudante, que compra um HD de 1 TB, formata e depois não tem esse valor. E quanto maior é a capacidade do disco, mais você vai
ter uma diferença entre o valor de etiqueta, digamos assim, e o valor recebido após a formatação. Então a ideia é que ao bolarmos o algoritmo é poder resolver essa diferença mostrando que esta capacidade em notação comercial vem, na verdade, um outro valor em GB bytes. Então vamos separar aqui as variáveis. Então a primeira questão que você faz na construção do algoritmo, ou pelo menos no rascunho do entendimento, é identificar o cenário. Esse aqui sempre é um exercício de cunho pedagógico que vai gradualmente reforçando e introduzindo as diversas formas de controle de fluxo. Então aqui a gente está trabalhando nesse exercício com a parte de sequência, então uma linha depois da outra, sem uso de seleção, que é o nosso próximo item. Vamos trabalhar com seleção e depois, por último, com repetição, que forma o conjunto básico de controle de fluxo de um determinado algoritmo. Então, sequenciação, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Depois, seleção, a gente vai poder fazer com que um trecho seja não executado, e repetição, um bloco a partir de umas certas condições possa ser repetido. Então, para que isso aqui funcione todo mundo junto depois, com um Lego que você vai montando, vamos começar com os Legos mais básicos, que é o procedimento de entrada, processamento e saída. Identificando então aqui as variáveis. Quais são os dados? Então aqui só temos dois dados, né? A capacidade em notação comercial, eu vou usar a própria sigla, gigabytes, e a capacidade que nós vamos ter para depois da formatação, que é o nosso GB bytes. Vou usar aqui a sigla GIB, tal qual ela aparece, ok? Então vamos fazer essa conversão. E como é que a gente transforma um deles no outro? Como é que eu saio aqui de gigabytes e chego em GB bytes? Essa é a pergunta. O que eu faço para transformar? Ora, a gente vai fazer uma regra de 3 com base aqui nessa informação do enunciado de 10 na nona e de 2 elevado a 30. Antes disso, eu queria mostrar uma pequena tabelinha de curiosidade a respeito desse assunto. Então, essa tabela apresenta um resumo, né, dos nomes, dos símbolos e das potências no sistema binário. Então, no caso do giga, que nós estávamos conversando agora há pouco, né, utiliza-se a expressão GB, a sigla é GI, de 2 na 30. Então, veja que ele tem mais do que 1 bilhão. E essa diferença a mais aqui, ó, é que vai fazer com que, ao formatarmos, a gente tenha menos capacidade do que a informada pelo sistema internacional. Isso vale para o Terra também, que viu a TEB, e aí é 2 na 40, depois 2 na 50, 2 na 60, 2 na 70, 2 na 80. Começando, claro, lá com 1 quilo, né? O quilo é 1000 gramas, né? Um elemento de 1000 quilos é 1000 gramas, mas 1 kilobyte, né, usado na potência de 2 é 1024 bytes. Então ele não é o mesmo que 1000. Então você vê que a diferença só vai aumentando conforme a gente desce nessa tabela. Quanto maior for a capacidade original do disco, maior vai ser a perda. Em relação a isso, quero mostrar uma outra tabela. Então, nessa segunda tabela aqui, além das referências de símbolo e nome na base 2, a gente tem a comparação com a base no sistema internacional. Então, por exemplo, aqui no giga, né, o 10 na nona, 1 bilhão, e aqui o 2 na 30, e a diferença que ele tem de um para o outro. Então, quando a gente sai do universo do giga, né, de 1 bilhão, indo para o universo dos GB bytes, aqui a gente tem uma diferença de 7,4%. Pegar que agora a maioria dos HDs tradicionais, você vai comprar um HD na faixa de 4, de 6 terabytes, o HD de terabytes tem em torno de 10% a menos a capacidade depois de formatado. Não é que ele tenha capacidade a menos, é que são unidades distintas, né? Então aqui a gente vê que se for um pouco mais para frente, em PETA, a gente vai a 12, 15, 18, 20%, né? Então é interessante saber que existe essa diferença, né, entre a formatação em base 2 e aquilo que é vendido, que é colocado na etiqueta na base 10. Então, como faremos essa transformação, essa conversão de base? Ora, vamos pegar o nosso valor em gigabytes, que vem na caixinha lá, e vamos multiplicar este valor por 10 nona. E nós vamos obter o total de bytes, o 500 bilhões, né, se for 500 GB em bytes. Depois de ter este valor aqui, nós vamos pegar e dividir esse cara por quanto? Dividir ele por 2 elevado a 30, que é o
valor do nosso gigabytes, e esse vai ser o resultado da nossa conta. Então, basicamente, é um exercício muito curtinho. Vamos escrevê-lo, inclusive, aqui em pseudocódigo para a gente treinar. Ó, início do algoritmo. Nós temos a nossa variável da quantidade de gigabytes, normalmente é um valor inteiro, né? Você vai para lá um disco de 1 TB, então é 1000 gigas e tal. Então vamos colocar aqui a variável inteiro, a nossa variável de gigabytes. Aí uma variável float, uma variável real, para armazenarmos o nosso valor em gigabytes. Agora a gente vai fazer a leitura do mundo externo para o algoritmo do valor em gigabytes, quanto você comprou lá na caixinha. Vamos fazer a conta então, que o equivalente em gigabytes dessa grandeza é o nosso gigabytes vezes 10 elevado à nona, isso aqui dividido por 2 elevado a 30. E aí a gente vai mostrar o resultado para o usuário, né? Escreva. Em pseudocódigo a gente usa essas informações de lei, escreva para input e print, né? Aí não há necessidade, obviamente, de você escrever um pseudocódigo. O importante é você, né, mentalizar aí qual é o processo pelo qual você chega no resultado final. Então escreva o nosso valor em gigabytes. Ok? E aqui fim. Claro que aqui dá para melhorar um pouquinho esse algoritmo, né? Porque nós temos esse 10 na nona e 2 na 30. A gente vai precisar de alguma função. As linguagens como Python, C e outros sempre tem uma função de potência. Nesse caso é o power. E alguns autores, como eu, por exemplo, adotam no seu pseudocódigo também uma informação de potência, tá? Que é o pot. Potência de 10 elevado à nona. Então isso vai dar o nosso bilhão de bytes dividido pela potência de 2 elevado a 30, ok? E aí você depois modifica esse potência aqui na sua linguagem para a instrução power, assim como modifica o restante. Agora é só a gente colocar isso para funcionar numa linguagem de programação. Valeu, gente, é isso.